Fala galerinha, beleza? Tudo jóia? Agora eu vou compartilhar com vocês falando sobre a classificação de alguns organismos, né, de alguns animais. Em termos evolutivos, acredita-se que os mamíferos tenham se originado a partir de ancestrais reptilianos, no início da era Mesozoica. Sua efetiva expansão e diversificação deu ao final dessa era, quando extinções em massa levaram os grandes dinossauros ao desaparecimento. As espécies atuais de mamíferos estão distribuídas em 3 subclasses descritas a seguir. Nós temos os prototérios, subclasse formada por uma única ordem, a dos monotremados, que são os mamíferos mais primitivos. Eles são encontrados na Austrália e na Tanzânia. Tasmania, quer dizer, gente, desculpa, eu confundi aqui. São encontrados na Austrália e na Tasmania. Tasmania. Não é Tanzânia não, é Tasmania. Eles apresentam algumas características. De répteis, como oviparidade e a presença de cloaca. Suas glândulas mamárias são simples, sem mamilos, e se dispõem ao longo de 2 pregas abdominais da pele. O monotremado mais conhecido é o ornitorrinco, onde ornito é igual a ave e rinco é igual a bico. Como vimos no texto de abertura do capítulo, esse animal tem um focinho parecido com um bico de pato e ferrão inoculador de veneno. Uau, eu não sabia dessa característica interessante. Eu não sabia que ele tinha ferrão inoculador de veneno nas patas traseiras dos machos. Além disso, seus dedos são palmados adaptados à natação. O ornitorrinco escava buracos nas margens dos rios, depositando seus pequenos ovos, de 1,5 a 2 centímetros de diâmetro, em ninhos de folhas e gravetos. Ei, lasqueira, tá osso, hein? Carro fazendo barulho. Em câmeras, em buracos, além disso, nas margens de rios, depositando seus pequenos ovos, em ninhos de folhas e gravetos, feitos em câmaras de difícil acesso. Outro monotremado é a equidinha. Tem bico alongado e corpo coberto de grossos pelos e espinhos. Gente, um exemplo que eu posso dar assim, do ornitorrinco é naquele desenho. Gente, tem um desenho infantil, um desenho, tô tentando lembrar aqui, Phineas e Ferb. Não sei se vocês já viram. Na abertura do desenho Phineas e Ferb tem um bichinho lá que ele é o ornitorrinco, que é como se fosse o bichinho espião, né, do desenho. Ele que é o ornitorrinco. Como, por exemplo, para vocês ficarem mais didáticos, né? Vocês conhecerem assim, para quem não conhece um ornitorrinco, é só lembrar do desenho do Phineas e Ferb. Phineas e Ferb, tudo vai acontecer. Eu já assisti esse desenho, massa demais, muito legal. Os metatérios, embora seja representado por apenas uma ordem dos marsupiais, este é um grupo bastante diversificado, apresentando animais de diferentes tamanhos e hábitos de vida. Os marsupiais são
Os mamíferos predominantes, predominantes na Austrália e na Tasmânia, Tasmânia, onde a presença de mamíferos placentários é recente, decorrente da colonização europeia. Acredita-se que a grande diversidade de marsupiais nesses lugares seja justamente resultado da prolongada ausência de concorrência com mamíferos placentários. A característica marcante dos representantes dessa ordem é a presença de marsúpio, uma bolsa onde os embriões ficam agarrados a um mamilo para a sucção do leite, até completar o desenvolvimento. Os marsupiais são conhecidos como os marsupiais conhecidos são os cangurus, os coalas e os lobos da Tasmânia. No Brasil são comuns os gambás e as cuicas. Os eutérios. Os animais dessa subclasse são conhecidos como placentários e constituem o maior grupo de mamíferos, com muitas ordens bastante diversificadas. A característica marcante dos eutérios é a existência da placenta durante o desenvolvimento embrionário. A placenta é uma região especial do córeo rica em vilosidades que se ramifica no endométrio, parede uterina, e que possibilita a troca eficiente de substância entre o sangue materno e do embrião em desenvolvimento. Água, sais, oxigênio, hormônios, anticorpos, enzimas, ácidos graxos, aminoácidos, vitaminas e glicose são substâncias que passam facilmente da circulação materna para o sangue fetal. O gás carbônico, ureia e ácido úrico são removidos do sangue fetal pela placenta, que tem ainda a função endócrina, pois produz hormônios que garantem o correto metabolismo e o desenvolvimento do embrião. Veja a seguir um resumo das principais ordens de mamíferos placentários. Nós temos os quirópteros, onde quiro é igual a mão e ptero é igual a asa. São os morcegos com os membros anteriores modificados em asas. Eles têm olhos reduzidos e excepcional capacidade auditiva. Captam ultrassons que eles próprios emitem, e eles permitem calcular com precisão a localização dos obstáculos à frente, desviando deles. São geralmente animais de hábito noturno. Alguns se alimentam de frutos e néctar de algumas flores que se abrem à noite. Outros comem insetos, pequenos lagartos, ratos e rãs. As espécies que se alimentam de sangue, a hematófaga, chamadas de vampiros, atacam o gado e outros animais, inclusive ser humano. Nesses ataques pode ser transmitida a raiva ou hidrofobia, uma grave virose que, sem vacinação, é mortal. E uma característica dos morcegos, gente, é que quando a gente está na roça, por exemplo, a gente ouve um... Isso, quando o morcego solta esse barulho, é como se esse barulho fosse uma espécie de sonar, porque o animal ele não enxerga, né, não tem a capacidade de enxergar. Então o que acontece? Quando ele solta esse som, o som emite, né, o som vai, e quando bate no obstáculo, o som bate e volta para uma parte da orelha atrás aqui do animal, que ele recebe informação e é capaz de fugir daquele obstáculo. É por isso, gente, que a gente não pode tem pessoas que
tem um costume de maltratar os bichinhos, mas esses organismos são importantes para o ecossistema, né? Os morcegos, eles são fundamentais para o ecossistema, né? Todos os animais, né? Todos os organismos são importantes, né? Fazem parte de um ecossistema. E matar um animal, você está podendo, tipo assim, desequilibrar o ecossistema, né? Porque tem morcegos que se alimentam de frutos, né? Tem morcegos que se alimentam de néctar. E sem contar que esses que se alimentam de néctar podem ajudar também na polinização, né, gente? Aí é por isso que não pode sair matando os bichinhos, né? Aí quando a gente tá na roça assim, aí você ouve, né? Tipo assim, tá aquele silêncio e de repente você ouve na roça. É como se fosse um sonar do morcego. Aí tá emitindo esse sonar, e quando bate numa rocha ou num obstáculo, esse barulho volta pro animal e o animal é capaz de fugir desse obstáculo. Interessante, né, gente? A natureza é incrível.